Mas, diante disso, queria ouvi-lo sobre o papel dos Estados Unidos. Qual o peso do posicionamento americano nisso tudo, e até nesse contexto que o deputado narrou muito bem para a gente, com esse jogo de forças externo também, fazendo com que a gente construa o cenário. Pois é, eu concordo perfeitamente com a análise que o Luiz Felipe fez da parte externa, mas eu vou ousar dizer que a situação na Venezuela ela é decidida não na Rússia, não na China, tampouco em Cuba. A situação da Venezuela é decidida aqui nos Estados Unidos. E por que eu faço essa afirmação? Vocês sabem por que o regime de Maduro ainda não caiu? Não caiu por causa da última frase que o Luiz Felipe falou. Não havia uma liderança capaz de segurar o day after. Ou seja, se você derruba o regime do Maduro, sufoca o regime do Maduro, o que vai sobrar do país que consiga preservar os interesses dos ricos venezuelanos que fazem articulação aqui nos Estados Unidos? Eu explico. Com o governo Biden, houve uma diferença. Se deu a oportunidade de várias empresas explorarem blocos de petróleo na Venezuela. Nos últimos 2 anos, o governo Maduro conseguiu ganhar muito dinheiro. Os Estados Unidos fizeram um acordo, inclusive permitindo a comercialização do ouro, que hoje é a segunda maior fonte de recursos do regime. Só perde para o narcotráfico e, óbvio, para o petróleo. Mas, da forma como os Estados Unidos negociavam com o governo Maduro, ali pelos bastidores, é porque entendia-se que não havia possibilidade de uma oposição, principalmente depois da experiência frustrante que aconteceu de você ter um presidente reconhecido por 50 países e o Maduro continuar governando. Isso não acabou desaguando em nada. Por quê? Porque não havia possibilidade no país de uma articulação de oposição. Agora mudou. A Maria Corina Machado, ela não somente inspira confiança aqui nos Estados Unidos, nos articuladores tanto do Partido Republicano quanto Democrata. É importante a gente dizer isso, que o tema da Venezuela hoje ele adquiriu uma convergência bipartidária, mas também nas próprias Forças Armadas da Venezuela. Uma das grandes dúvidas aqui nos Estados Unidos, nos formuladores de estratégia do Departamento de Defesa, é justamente o fato de que mais de 20, 25 anos de formação ideológica de uma força armada que enxerga os Estados Unidos como imperialista, como o capitalismo opressor e que tem o marxismo entranhado nas escolas militares, nas academias, formando gerações de oficiais e de praças também, era o seguinte: será que essa convicção está entranhada a tal ponto deles se colocarem contra o seu próprio povo? Porque quando você elenca um inimigo externo é fácil. Você pode ver que a Venezuela ora escolhia a Colômbia para ser o inimigo, aí depois, quando teve a eleição do Gustavo Petro, descaracteriza um pouco aquela ideia de que a Colômbia era o vetor da invasão americana. Depois teve a questão de Essequibo, Guiana, até o Brasil. Não sei se vocês lembram, na época do governo Bolsonaro, se ousou afirmar que as baterias de S-300 russos e que as aeronaves que foram importadas poderiam ameaçar Boa Vista. Toda essa estratégia de você achar um inimigo externo funciona com força armada. Agora, quando você coloca as forças armadas para matar os seus cidadãos, para sustentar um regime que você percebe que vai oprimir a sua própria população, aí é diferente. E hoje esse momento chegou, e aí eu estou completamente convergindo com aquilo que o Luiz Felipe colocou. Hoje há oposição, há uma liderança confiável aqui nos Estados Unidos, e o que eles vão fazer, e já começaram a fazer? Estão impedindo empresas francesas, americanas e de outros países de explorarem esse petróleo, já estão sufocando até a comercialização que foi aberta, também estão impedindo o ouro de ser comercializado, que já foi na Nicarágua, agora também na Venezuela, retrocede ao passo anterior, ou seja, está sufocando economicamente o regime. E agora já existem vozes nas Forças Armadas queiram esse debate ir para um lado ou para o outro. Não existe ditadura sem força armada. Ou seja, se as Forças Armadas não fizerem esse poder moderador, quer a gente goste ou não, o fato é que quem vai decidir se Maduro permanece no poder ou não
não será essa cúpula de narcoterroristas e de traficantes e de pessoas que têm bilhões em outros lugares do planeta. Quem vai decidir será justamente aqueles generais, aqueles coronéis, aqueles capitães que hoje se perguntam se a ideologia marxista é convergente com isso que eles estão vendo. Todos eles sabem que houve fraude.